Olá, irmãos. Gabriel Ricardo aqui do Farol da Liberdade em mais um devocional. Tenha um excelente dia adiante de ti, que Deus te abençoe. Hoje nós falaremos a respeito do dízimo. O dízimo ainda vale? O dízimo ainda está em vigor como era no Antigo Testamento, como vivia a sociedade dos hebreus? Hoje usaremos aqui o texto de 1 Coríntios 9, 13 e 14. Eu sugiro que você leia o capítulo inteiro, mas esses dois versículos vão nos dar uma base para que você compreenda melhor esse contexto. Mas antes de tudo, quero pedir para você curtir o vídeo aqui embaixo, você compartilhe esse conteúdo com alguém. Então vamos lá. Lemos o texto de 1 Coríntios 9, 13 e 14. O que está escrito aqui, tá? Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Esse aqui é um breve contexto da passagem, né? Então, Paulo aqui, no capítulo 9 inteiro, vai fazer uma analogia com o sistema de sustento clerical da tribo dos levitas que acontecia no Antigo Testamento, mas sem necessariamente exigir o dízimo, apenas destacando que os líderes ministeriais e agora os pregadores do Evangelho e da Palavra de Cristo precisam ser sustentados pela comunidade. Então, para isso é importante você que está em casa hoje entender, compreender a perspectiva histórica do que foi o dízimo no Antigo Testamento. A Israel do período bíblico era uma nação onde a religião e o Estado estavam entrelaçados, eles eram intimamente ligados. E o dízimo sustentava toda essa estrutura. Então sustentava tanto o templo, a estrutura clerical e também sustentava o Estado, o governo hebreu. Então o conceito de dízimo no Antigo Testamento era parte fundamental da vida e da lei, do cumprimento das leis em Israel. Os israelitas contribuíam com 10% das suas colheitas, dos seus rebanhos, dos produtos que eles produziam. E essa prática tinha a finalidade de sustentar os levitas e sacerdotes que se dedicavam integralmente ao serviço do templo, e havia uma regra, né, naquela época, que eles não poderiam possuir terras para o seu sustento, né? Das 12 tribos de Israel, a única que não tinha sucessão de terra era a tribo de Levi. Tá? Isso está lá em Números 18, do 21 ao 24, você pode abrir a sua Bíblia depois. Deus vai ordenar que os dízimos em Israel sejam dados aos levitas, que serviam no tabernáculo, porque eles não tinham herança da terra como todas as outras tribos, né? Então, os dízimos sustentavam o culto, os sacerdotes e também o governo, né? Com os levitas cumprindo uma espécie de papel de tesouraria naquele arranjo social e religioso. Então, importante compreender, os 10% não eram um imposto de governo num sentido moderno, mas eles contribuíam para o sustento integral da sociedade, onde o culto e o governo estavam unidos. Tá? E o que o Estado hebreu garantia para os seus cidadãos ali na época? Principalmente, né, os estados tinham estruturas muito menores naquele período. Né? Apesar dos reis terem muito poder, eles não tinham o poder que hoje um prefeito de uma cidade qualquer, ou um presidente da república tem. Basicamente, o Estado, naquela época, hebreu, garantia proteção e segurança, né? Defesa dos cidadãos contra criminosos, contra ameaças externas, e a manutenção de um sistema análogo ao que temos hoje como polícia, como guardas, né? Forças de defesa, de exército, de proteção, que protegiam a sociedade contra crimes internos, né, domésticos, e ameaças externas. E também existia o sustento do sistema jurídico.
que existia por ali. Então, um sistema que aplicava, interpretava as leis mosaicas de uma maneira justa, de acordo com bons juízes, que protegiam os direitos de propriedade, que garantiam que os contratos fossem respeitados, que se você tivesse algum problema com algum malfeitor com a sua família, alguém que tocasse na sua filha ou num filho pequeno seu, ou que matasse, assassinasse alguém da sua família, você poderia ter a garantia de que essa pessoa seria punida, né, devidamente punida. Então, toda sorte de tribunais, essas estruturas que arbitravam e solucionavam questões de disputas, independente de quais fossem elas, certo? Sempre à luz da lei. E o dízimo também é importante notar que esse detalhe que eu vou explicar agora se estende para o Novo Testamento e para a igreja moderna, que o dízimo era um socorro. Um socorro a quem? A viúvas, a órfãos e a estrangeiros, né? Então, na sociedade do povo hebreu, na antiga Israel, o sistema era financiado por esses 10% e as necessidades religiosas e sociais do povo também bebiam desses mesmos 10%. Mas então, ok, esse era o arranjo do povo hebreu. O que isso significa para nós hoje? Isso é um exemplo. Nós devemos seguir o mesmo arranjo de leis, o mesmo modelo de sociedade? Aqui, o que Paulo vai apontar no capítulo de 1 Coríntios 9 como um todo? É o princípio do dízimo no Antigo Testamento, mas com uma transição para a nova aliança sob o sangue de Cristo. Ao invés de você legislar um percentual específico, aqui é apresentado um princípio de generosidade, onde os que servem o Evangelho devem ser sustentados pela comunidade cristã. E essa generosidade não é mais um mandamento formal e obrigatório como na lei de Moisés, porque ali havia o sustentáculo da religião e da sociedade. Agora não, agora existem distinções entre um e outro. Então, hoje é uma expressão voluntária, alegre, fruto de um coração generoso pelas bênçãos do Senhor. Tá? Então, a prática do dízimo, como no Antigo Testamento, aquele arranjo que lá existia, não é imposta aos cristãos como lei, mas é um princípio, né, de sustentáculo do ministério para que nós possamos cuidar das pessoas, não é? Dos que pregam o evangelho, dos missionários e também que possamos socorrer os necessitados. É por isso que eu citei aquele ponto anterior. Fazer ação social, sustentar pessoas em necessidade de socorro, né? Pessoas idosas, pessoas aposentadas e crianças, órfãos, enfim. Casa verdadeira de misericórdia que precisa sustentar, fazer ação social com esse dinheiro que é destinado à comunidade, né? Eu dou o exemplo da minha própria igreja, né? Eu sou da igreja presbiteriana. Então o pastor ele tem um determinado ordenado por mês. Independente do quanto a igreja fatura, ele recebe um valor fixo, né? E o excedente serve para todo o restante. Serve para manutenção da comunidade, serve para socorro de pessoas carentes. Então, aqui no Farol da Liberdade, a gente tem um modelo muito parecido. Então, as pessoas, elas doam aqui para a nossa estrutura, a gente faz a manutenção de tudo, a gente paga a sala, tem toda aqui a nossa estrutura, né, que a gente precisa sustentar, e o excedente a gente faz o socorro da comunidade. A gente já fez isso, N campanhas, principalmente aí na época do Rio Grande do Sul, que o Abraham fez aqui diretamente, onde vocês doavam e a gente dobrava a doação, ou seja, a cada R$10 que você doasse, a gente completava mais 10 para fazer socorro de pessoas que estavam naquele momento precisando de auxílio frente às enchentes que aconteceram lá no Rio Grande do Sul. Então, esse é um dos nossos chamados para socorro da comunidade, tá bom? Então, não amando só de palavra, né, como disse João, mas amando com atitudes concretas. Então, nós somos chamados a contribuir com o que Deus colocou em nossos corações. E aí eu recomendo que você abra 2 Coríntios 9, 7, onde Paulo lá diz: cada um de nós,
contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, não é? Então, generosidade, princípio de coração aberto a sustento da comunidade, a expansão do evangelho, expansão da palavra de Deus e socorro dos necessitados. Esse chamado vai além de uma porcentagem fixa, fechada, determinada todos os meses. A nossa contribuição hoje deve ser proporcional à nossa capacidade, refletindo a nossa gratidão a Deus. Seja 5, 10, 30, 50% do que você pode dar naquele mês em questão. O valor exato é o fator menos importante do que a motivação e o compromisso do socorro, tanto da comunidade quanto dos necessitados. As nossas ofertas são uma expressão de amor e de apoio ao trabalho de expansão do Evangelho, ajudando a manter o ministério, abençoando a igreja e estendendo esse socorro à sociedade. Então, chamado social. A igreja que não bota os pés no chão e auxilia pessoas necessitadas não está cumprindo o seu chamado, tá bom? Então, essa é a definição do que é o princípio bíblico acerca do dízimo. Você pode fazer seus comentários aqui embaixo, ter as suas definições, as suas opiniões. E se você for educado, obviamente eu vou responder você, a gente vai conversando. E eu gostaria que você, mais uma vez, compartilhe esse vídeo com alguém, principalmente com aquelas pessoas legalistas, não é? Que veem necessariamente isso como uma regra, como uma lei absoluta. Não, nós vivemos na nova aliança, na aliança de Cristo, da generosidade. E se hoje, durante um determinado mês, você não pôde contribuir com o templo ou com o projeto cristão que você auxilia, não precisa se sentir com peso na consciência, nada do tipo. Deus não coloca arma na nuca de ninguém. Nós estamos aqui para a expansão do Evangelho, para demonstrar nossa generosidade. Então, sinta, esteja em contato com Deus através dos seus devocionais, da sua vida de oração, e que através disso você deixe o caminho livre para essa comunicação vertical. E Deus vai colocar no seu coração o que você deve fazer, tá bom? Então, isso não só no auxílio financeiro, monetário da comunidade, mas também, além disso, com seu tempo, servindo a Igreja de Cristo, servindo gente em necessidade, pregando o Evangelho, compartilhando da palavra, lendo a palavra com uma família, fazendo aconselhamento bíblico. É para isso que Deus nos chama, não para necessariamente um peso de lei do Antigo Testamento que já não está em vigor. Por isso peço que você seja livre. Em nome de Jesus, viva o seu dia hoje diante da face do Eterno.